estamos mais de regresso, exatamente, estamos de regresso mais uma vez, assim é que é, com o programa Consultório. Já sabe que também vai poder participar daqui a pouco para esclarecer aqui as suas questões relacionadas com a especialidade hepatologia. Mais uma vez, deve-se inscrever através do número de telefone 22508-3297, também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, para colocar então a sua questão, esclarecer a sua dúvida relacionada com a hepatologia ou o tema que se segue, fígado gordo. Vamos falar das causas, dos sintomas e também do tratamento com o Dr. Filipe Neri, médico hepatologista, que aqui já está connosco e a quem agradeço, Sr. Doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós neste programa. E um bom ano, antes de mais, não tínhamos encontro marcado aqui só naquela altura do Natal e, portanto, agora um bom ano para si. Sr. Doutor, vamos ter, portanto, esta conversa que me parece essencial sobre um problema muito frequente na população, também conhecido por esteatose hepática, não é? Fígado gordo. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um gosto estar aqui e, sobretudo, neste programa que tem uma importância tão relevante para a formação e informação da população. E eu gostava muito que este programa fosse extensível, inclusive, a grande parte dos meus colegas, nomeadamente os cuidados de saúde primários. Muito obrigada. O fígado gordo, de facto, ele tem sido designado como tal desde o início da década de 80, na altura em que ele foi descrito pela primeira vez, em que um colega da Clínica Mayo nos Estados Unidos junta um grupo de doentes que tinham em comum a obesidade, excesso de peso e a maior parte deles também eram diabéticos, sem consumo de álcool, vê as lâminas, a histologia, portanto, ao microscópio, e identifica de facto infiltração de gordura no fígado, que era muito semelhante à infiltração de gordura que existia nos doentes que consumiam álcool. Mas o diferente destes doentes é que tinham a particularidade de não consumirem álcool algum. Daí que houve uma primeira intenção de designar esta entidade como fígado gordo não alcoólico. O tempo foi correndo e o facto é que desde as associações de doentes, as próprias sociedades médicas internacionais foram revendo esta definição, já que não é, em primeiro lugar, útil nós definirmos uma doença pela negativa e, portanto, o não alcoólico não está correto. E, por outro lado, a carga pejorativa para doentes que não consomem álcool de ter o termo alcoólico na sua nomenclatura. E, portanto, mais tarde, portanto, estamos a falar já de uma história muito recente, em 2020, e esse termo alcoólico cai em desuso e passa a designar-se de doença hepática desmetabólica no fígado gordo. E, portanto, o gordo foi-se mantendo. O facto é que é em 2023 que um conjunto de sociedades internacionais, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana, a Sociedade Sul-Americana, Asiática, etc., e várias associações nacionais, acabam por se juntar num painel de peritos e renomeiam ou fazem uma nova definição desta entidade, passando de facto a designar de doença hepática esteatósica associada à disfunção metabólica. Isto é uma entidade extraordinariamente frequente, como disse, com uma tendência a incrementar, a aumentar. Nós estamos a falar que ela corre em paralelo com a incidência da obesidade, da diabetes e dos fatores de risco para doença cardiovascular, que, como também sabemos, também está a aumentar. Estima-se neste momento que pelo menos um quarto da população mundial já tenha, e vamos ser mais pragmáticos, fígado gordo, mas há estudos que documentam que já um terço da população pode ter. E aquilo que é importante é que, de facto, esta entidade de doença hepática esteatósica, ela pode depois evoluir, como provavelmente vamos acabar por falar ao longo da nossa conversa, para uma doença hepática avançada, com fibrose e suas complicações. Mas voltando relativamente à questão da definição, isto é muito frequente, os doentes fazerem um exame de imagem, por exemplo, uma ecografia, e o colega da radiologia descrever no seu relatório esteatose hepática. E a maior parte das vezes essa esteatose não é valorizada, nomeadamente, e infelizmente, pelos meus colegas que acabam por rever o relatório, aquele relatório. Isto não pode ser assim. Nós sabemos neste momento, por exemplo, os doentes diabéticos têm uma percentagem elevada de doentes diabéticos acaba por desenvolver doença do fígado. Nós estamos a falar, houve um estudo que foi publicado ano passado, em 2023, publicada numa revista muito importante internacional dedicada ao estudo da diabetes,
e que na prática é o maior estudo até à data, que juntou centenas de doentes com diabetes, com perfil analítico hepático normal, portanto aquelas enzimas que nós avaliamos habitualmente, nomeadamente a TGP, e verificou que em doentes diabéticos mais de 50%, perto de 60%, já tinham fígado gordo e cerca de 1/3 dos doentes já tinha fibrose avançada, mesmo com perfil hepático analítico normal. Mas deixe-me só perguntar-lhe, qual é o motivo que leva então as pessoas a fazerem essa ecografia, os médicos a prescreverem o exame, uma vez que depois é desvalorizado? Muitas vezes é um exame que é pedido por rotina, por alguma outra queixa, por uma dor abdominal, que pode não ter absolutamente nada a ver com o motivo, com a consequência e o relato do exame. Pode ser porque o doente é necessário ver os rins, por exemplo, ou outro órgão abdominal, e, portanto, depois acaba por haver aquele relatório da esteatose, que, quando é observado ecograficamente, significa que nós já temos, por norma, mais de 20% dos hepatotócitos acometidos com infiltração de gordura. Portanto, é silencioso. É silencioso, completamente silencioso, portanto, não temos nenhum sintoma específico associado a esta entidade. Aquilo que temos, de facto, é uma associação, por norma, de múltiplos fatores de risco para a doença cardiovascular. E voltamos à questão da definição. Eu costumo dizer que a doença hepática esteatósica é um saco muito grande, ok? Em que realmente o que é que a define é a existência de gordura, portanto de esteatose no fígado, documentada por uma ecografia ou por um fibroscan, por exemplo. E depois, aquilo que é mais frequente é a coexistência de pelo menos um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Isto é, se um doente tem esteatose no fígado associado a diabetes ou pré-diabetes ou insulinoresistência ou colesterol aumentado ou triglicerídeos aumentados ou um aumento de peso, um excesso ponderal ou um aumento inclusive do perímetro abdominal ou hipertensão arterial, estejam ou não estejam a ser tratadas, basta uma destas comorbilidades para nós dizermos que, ok, aquele doente tem uma doença hepática esteatósica. Mas nós não podemos ficar por aí. E por isso é que muitas vezes é negligenciado e desvalorizado. O doente tem uma esteatose hepática e, portanto, deixamos andar, é associado à obesidade, tem que emagrecer. Mas não. Existem outras doenças hepáticas que mimetizam um fígado gordo e que podem, inclusive, caracterizar-se por uma infiltração de gordura no fígado, desde doenças metabólicas, por exemplo, a doença do Wilson, infecção pelo vírus da hepatite C, por exemplo, há um genótipo particular, o genótipo 3, que pode ter com ele a característica de ter infiltração de gordura, e depois temos, finalmente, também o consumo de álcool, que pode ter um impacto maior ou menor na questão da infiltração de gordura no fígado. Mas, portanto, como eu estou a dizer, a doença hepática esteatósica é um saco muito grande onde cabe muita coisa e nós não podemos nunca ficar satisfeitos com a determinação de um fator de risco como uma diabetes ou uma hipertensão arterial, sem determinarmos todas as outras causas que podem induzir fígado gordo. É preciso perceber porque é que existe esteatose hepática naquela pessoa. Sem dúvida, porque isso vai, inclusive, condicionar eventuais tratamentos diferentes. Claro. Se nós estamos a falar de um jovem, por exemplo, que aparece com uma esteatose hepática, como, por exemplo, já tive em consulta doenças raras e que é associado a alterações cutâneas com a chamada ictiose, que é uma descamação tipo escama de peixe, que é uma doença congénita, muitas vezes negligenciada também pelos clínicos porque não conhecem esta relação, de uma síndrome de facto muito rara. O jovem pode ter 14 anos e pode ter uma infiltração de gordura no fígado sem ter diabetes, obesidade, etc. E, portanto, isto é de facto importante reconhecer porque o tratamento daquela entidade vai ser diferente. Mas na sua maioria, Sr. Doutor, falando para uma grande fatia da população que tem de facto fígado gordo, diz respeito aos seus maus hábitos alimentares diz respeito aos seus maus diz respeito aos fatores de risco para a doença cardiovascular, exatamente, que grande parte deles estão associados, de facto, como disse muito bem, a erros que nós temos no nosso dia-a-dia, alimentares, sedentarismo, etc. E como é que se trata?
O tratamento do fígado gordo, em primeiro lugar, depende da causa, ok? Vamos deixar as outras causas que não estes fatores de risco para doença cardiovascular e vamos assumir uma doença hepática esteatósica associada à disfunção metabólica. Em primeiro lugar, controle dos fatores de risco para doença cardiovascular. Um doente que é diabético tem que ter a sua diabetes bem controlada, um doente que tem colesterol tem que ter o seu colesterol bem controlado. E depois, peça fundamental é a diminuição do peso. Aquilo que nós sabemos é que uma diminuição de pelo menos 7 a 10% do peso corporal que o doente tem no momento do diagnóstico é a condição para a diminuição da inflamação, para a diminuição da fibrose e para a melhoria do prognóstico. Não existem propriamente fármacos que estejam validados para o tratamento do fígado gordo, mas existem fármacos que nós podemos utilizar. Alguns deles são antidiabéticos, como seja o caso, por exemplo, da pioglitazona, que é o dos fármacos dos antidiabéticos, aquele que nós utilizamos há mais tempo e que tem, nós sabemos perfeitamente que diminui a inflamação, diminui a fibrose do fígado. E temos agora os novos fármacos, aqueles injetáveis que estão sempre infelizmente esgotados no mercado. Sim. Por outros motivos também. Por outros motivos, que certo. Agora não vamos naturalmente discutir, sim. Mas que são fármacos que a ciência também tem ditado no último par de anos um benefício inequívoco na diminuição da inflamação, da esteatose e da fibrose e, portanto, melhorando assim o prognóstico destes doentes. Depois temos outros fármacos que podemos utilizar, a vitamina E e outros em paralelo, mas que a validação acaba por ser um bocadinho menor, porque há estudos que sempre são positivos e outros que são negativos. Há várias moléculas que estão em investigação, mas claramente aqui a modificação do estilo de vida é uma peça fundamental, com cuidados de dieta, que o que nós preconizamos é a chamada dieta mediterrânica verde, portanto evitar na prática a adição de açúcares à dieta, evitar os estrugidos, os fritos, os assados, preferir os grelhados e os cozidos, evitar as carnes vermelhas e evitar de facto o excesso de aporte calórico. E, por outro lado, a atividade física. E eu falo de atividade física e não falo de exercício físico. A maior parte das pessoas é sedentária. Trabalha uma secretária, deslocam-se de carro. E aquilo que é importante é, em primeiro lugar, pormos as pessoas a mexer. É difícil modificar hábitos quando nós fazemos muitas vezes o diagnóstico desta entidade aos 50 ou aos 60 anos. Em que queremos que as pessoas saiam para a rua, pratiquem atividade física, façam pelo menos 150 minutos de exercício de atividade física por semana, pode não ser fácil, mas é possível. E nós não nos podemos esquecer que a atividade física, ela própria, promove a libertação de hormonas, das hormonas da felicidade, das endorfinas, etc. E aquele momento em que nós estamos a fazer alguma atividade para nós é um momento nosso. E que a partir do momento em que as pessoas de facto comecem a desenvolver esse hábito, é um hábito que provavelmente não vão perder. E sobretudo, quando virem que envolvido um ano tem menos X quilos, tem um perfil analítico que normalizou e tem uma elastografia, um fibroscan, em que houve uma diminuição da quantificação da gordura, vão ver o impacto que aquele seu esforço teve na melhoria da sua vida e, inclusive, na melhoria da qualidade de vida e da perspectiva de viver mais e melhor. Deixe-me só esclarecer aqui esta questão também muito frequente, porque falamos muito de fígado gordo nas pessoas com obesidade ou excesso de peso, mas uma pessoa que não tenha peso a mais também pode ter fígado gordo. É verdade. Uma pessoa que é magra também pode ter fígado gordo. É verdade. É designada a Lean NASH, portanto, é o fígado gordo ou doença hepática esteatósica que acontece nas pessoas magras. Muitas vezes existe algum fator de risco também cardiovascular que lhe está associado, mas outras vezes não existe. E após a investigação de outras causas, que têm que sempre, nesse contexto, ser realizada, nós podemos chegar à conclusão que até se pode tratar de uma circunstância criptogénica, isto é, sem identificação de motivo naquele momento. Eu tenho doentes nesse contexto e nós sabemos agora, neste momento, que existem genes identificados que podem predispor a alterações no metabolismo da gordura e, dessa forma, a uma acumulação de gordura no fígado, originando assim a esteatose.
São painéis genéticos que nós acreditamos que a curto, médio prazo irão estar disponíveis para fazermos de forma sistemática e não apenas em contexto de investigação, que é aquilo que nós fazemos neste momento, o PNPLA3, por exemplo, e outros genes que têm sido identificados, de facto, nomeadamente na esteatose em pessoas magras. Mas essa predisposição genética também existe quando falamos de pessoas com obesidade ou excesso de peso? Pode haver também aqui uma predisposição genética? Sob o ponto de vista de genes, todos nós podemos ter maus genes, não é? Certo. E podemos transmiti-los às gerações futuras. Como é evidente, quando nós estamos a lidar com um doente com uma doença hepática esteatósica associada à obesidade, nós não vamos pesquisar outras causas, nomeadamente alterações genéticas. Isso, por norma, fica reservado apenas, de facto, aos doentes que nós não identificamos precipitantes ou causas, que são, apesar de tudo, uma fatia mais curta. Pese tudo, a doença hepática esteatósica na população com um índice de massa corporal dentro da faixa de normal também começa a ser algo frequente e observado. E a tendência é aumentar, não é? A tendência é para aumentar, sim. Muito bem, portanto, esta informação é muito útil nesta altura. E neste início de ano, portanto, mudar hábitos é também urgente. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vamos agora ouvir então os nossos telespectadores. Já sabe que aqui pode colocar questões relacionadas com hepatologia, também relacionadas então com este tema fígado gordo. Para isso, deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para esclarecer aqui a sua dúvida. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso aqui há alguns minutos, consigo com a sua participação e depois, bem perto das 15h30, saberemos quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Até já!